Bem-vindo ao canal e podcast MetaCérebro, onde discutimos neurociências para melhorar sua memória, foco e aprendizagem. A memória humana tem limites? Qual o limite da memória? Eu sou o professor Cleiton Mendes, sou neurocientista, faço parte do laboratório de citogenética humana da UFPA e neste vídeo vamos entender um pouco mais como funciona a nossa memória em relação à sua limitação. Ela é limitada ou é ilimitada? Bom, vamos lá. Primeiro, quero te dar a informação da quantidade de neurônios, para começar a nossa discussão aqui. Nós temos, segundo o neurocientista Robert Lent, com o seu trabalho de contagem de neurônios, em média, cerca de 100 bilhões de neurônios. Então é muita coisa. 100 bilhões de neurônios, grande parte deles guardam informações, guardam memórias. Lembrando que, além de 100 bilhões de neurônios, cada neurônio pode se comunicar aí com mais de 10 mil outros neurônios e assim realizar uma quantidade absurda de sinapse e comunicação de forma geral. Então, perceba primeiro a quantidade de informação que pode ser guardada baseada na quantidade de neurônios. No entanto, não quer dizer que seja ilimitado. Então, nós temos uma capacidade muito grande de guardar informações, sim, mas ela não é ilimitada. E uma grande observação. Uma coisa é você guardar a informação, outra coisa é você acessar essa informação. São coisas muito diferentes. Primeiro, existem memórias diferentes para objetivos diferentes e elas são acessadas ou não e de formas diferentes. Vamos entender um pouco mais sobre isso agora. Bom, primeira coisa, existem grande parte da nossa memória, ela está de uma maneira que chamamos de extinta. Existem 4 tipos de esquecimento que você pode aprender aqui em outros episódios sobre ele, mas uma das formas de esquecimento é a extinção, descoberto pelo Pavlov, por exemplo, grande cientista. Na extinção, a memória existe, mas ela não está acessada evocadamente como você evoca outras memórias declarativas, como você faz o nome de alguém ou algum conhecimento que você está lembrando agora neste momento, uma memória que você possa declarar. Então entenda que embora você tenha uma grande quantidade de informação, você acessar essa informação é uma coisa completamente diferente. Grande parte dela não está acessível dessa maneira passiva como você está pensando agora. Então, embora nós tenhamos 100 bilhões de neurônios, embora sejam muitos neurônios, embora tenha uma capacidade muito grande, embora sim guardemos muitas informações, não quer dizer que nós conseguimos acessar essas informações, a grande parte delas, ou da maneira que a gente gostaria. Ao mesmo tempo, então, que nós temos tudo isso, nós também temos uma grande limitação de memória também, de um certo tipo de memória, da memória principalmente a declarativa, que é uma das mais utilizadas no nosso dia a dia, que é o nome de alguém, que é o conhecimento para uma prova, entre outras coisas. Vamos entender um pouco melhor isso. Vou te usar de exemplo agora. Você deve ser especialista em alguma área, não importa se é mestrado, doutorado, especialização, se é graduado, se é um adolescente, enfim, pense em alguma coisa que você sabe muito, que você é muito bom. Se você é uma criança, se você é um adolescente, é algo que você é muito bom. Pode ser um jogo. Se você é um especialista, se você é um advogado, um psicólogo, imagine algo que você é muito bom, especialista, beleza? Se eu sentar com você, imagine que nós sentemos num café juntos, e eu pergunte para você dessa sua especialidade, me conte tudo o que você sabe, me ensine tudo o que você sabe. Você deve imaginar que vai passar dias falando, né? Dias, semanas, mas não. Você provavelmente vai falar apenas por 1, 2 horas, 3 horas só. Mas professor, só isso? Quer dizer que eu só sei isso? Não. Quero dizer que você conhece muita coisa, mas o que você consegue evocar passivamente desse jeito é extremamente limitada. A quantidade é extremamente limitada. Diferente do seguinte, imagine que você é um psicólogo e eu te pergunto algo de uma especialidade específica sua, sobre Freud, por exemplo. Imagine que você trabalha muito com Freud e sobre Freud. Você é um especialista em Freud, tá? Se você falar dessa forma passiva, vai passar umas 2 horas falando. Mas se eu te entregar livros de Freud, conteúdos de Freud, você vai poder falar por dias, quiçá meses, sem parar. Por quê? Porque as informações vão estar ancoradas, percebe? Então uma informação evocada é uma coisa, informação ancorada, onde você olha e lembra, é outra coisa. Descobriram as pistas de memória recentemente, nos últimos anos, onde nossa memória, além de criar a memória específica, a sinapse, também o nosso corpo
nosso cérebro cria pistas de memória para que essas pistas possam servir de âncora para você acessar essa memória. Neste exemplo do psicólogo com Freud, sem psicólogo ele fala por 2 horas, o conteúdo fala por umas 2 horas, mas com um conteúdo de base consegue falar muito mais. Por quê? Porque as palavras e o conteúdo de base vão ancorar uma maior quantidade de memória. Então, sem as âncoras passivamente dessa quantidade, com âncoras você vai lembrar de uma quantidade muito maior. É isso que nós fazemos, por exemplo, das várias coisas que nós fazemos também no método hipermemória por indução, método de aprendizagem, um novo método que eu criei. Nós aumentamos de forma muito grande a quantidade de memória que você acessa, porque eu ensino dentro do método como você aumentar primeiro a quantidade de memória de longo prazo e, além disso, aumentar exponencialmente a evocação dessas memórias através de âncoras instaladas que eu ensino como instalar. Então perceba que sim, a nossa memória ela é limitada, muito limitada, e por isso nós precisamos saber muito bem o que aprender, para o que aprender e da maneira certa para você lembrar aquele conteúdo. Tá? Um exemplo que eu dou bastante nas minhas mentorias, meus alunos, é que nós somos apenas um copo e precisamos saber muito bem o que colocar dentro desse copo, porque nós somos extremamente limitados. O que geralmente as pessoas fazem, não sabem da limitação e querem aprender de tudo e no final não sabem nada. Então, na verdade, saiba que você é limitado sim e por isso tem que selecionar muito bem o que você vai ler, o que você vai estudar, para que você de fato aprenda. Então é selecionar muito bem e aprender com o método de fato adequado para que de fato o teu cérebro guarde essas informações por longos prazos, se você obedecer a como o cérebro de fato aprende. No método hipermemória, eu ensino a fazer tudo isso passo a passo e também, claro, além de muitas outras coisas, a ampliar a tua capacidade de evocação de memória. Por isso nossos alunos têm tantos resultados. Se você quer conhecer mais sobre o método de hipermemória, só acessar o link aqui embaixo na descrição, que lá tem um vídeo onde eu explico tudo como funciona o método e que ele pode te ajudar a melhorar a sua memória, o seu foco, a sua aprendizagem, você conquistar os seus objetivos. Tem transformado a vida de milhares de pessoas que já foram alunos e já aprenderam comigo. Então fica aqui a minha sugestão para você, acesse o link aqui embaixo e conheça o método de hipermemória por indução. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva aqui no canal, deixa o like no vídeo se você gostou e deixa também as suas dúvidas que eu vou responder nos próximos vídeos também. Um grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo.